Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lighting Bits. E hoje eu vou mostrar para vocês o básico sobre como gravar uma lista de kills. Bom, inicialmente, aqui eu já tenho meu arquivo de show com alguns aparelhos, que eu já fiz também alguns palettes, tanto de cor como position, alguns globos e fachos, e até aqui um shape, um efeito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso inicialmente selecionar o grupo de aparelhos que eu vou utilizar na minha cena, imaginar o que eu vou fazer nessa cena e tudo mais. E depois eu vou clicar em Record e selecionar o Playback. Então, basicamente é isso aqui. Vamos supor que minha primeira cena eu vou pegar meus aparelhos que fazem o foco, vou acender eles, colocar na posição correta, vou colocar numa intensidade de, por exemplo, 40%. Vou diminuir um pouquinho mais, inclusive. Se eu quiser diminuir, eu posso usar o encoder aqui até encontrar a intensidade que eu desejo. Então, não precisa ser um número redondo, pode ser um número quebrado, por exemplo, com console grava normal. Então, eu encontrei o valor que eu desejo. Agora, se eu quiser gravar isso, eu vou em Record. Após pressionarmos Record, podemos selecionar aqui o Record Mode. O Mode Channel é o mais recomendado se você estiver utilizando ou se você for utilizar o tracking nessa kill list. Mas nós temos também outros modes, Já cobrimos esses modes no vídeo sobre o Record. Basicamente, o Mode Channel grava os valores ativos para todos os aparelhos selecionados. O Mode Fixture vai gravar todos os valores para os aparelhos selecionados ou valores que foram modificados. E o Mode Stage, qualquer aparelho que estiver aí com o dimmer diferente de 0, vai ter o seu valor gravado ali. Então, o que você estiver vendo é o que ele vai gravar para você. Eu vou deixar no Mode Channel mesmo. E aqui eu seleciono se eu quero criar uma memória, uma sequência, uma lista de cenas ou aí um timeline. Lembrando que a memória vai ser apenas uma cena, Ele grava uma memória de uma cena. A sequência é o que a gente quer, ele vai gravar uma sequência de cenas. E a lista de cenas é o que a gente chama de chasing. Eu posso, inclusive, criar uma memória, vou deixar assim mesmo. Inicialmente eu vou gravar aqui e depois eu posso converter ela numa sequência de cenas. Eu vou dar o meu clear e vejam só. No momento em que eu levanto essa cena, vejam só, eu já tenho os meus aparelhos ali posicionados no que eu configurei. Então eu coloquei na posição correta, com a intensidade correta aí. Agora eu posso adicionar mais cenas para que isso se torne uma sequência. Então, por exemplo, já no meu segundo kill, eu vou querer os meus washes do teto. Vou acender eles aqui. Colocar eles na posição locate. Então, locate. Ok. Vou colocar aqui numa posição que eu desejo, por exemplo, essa aqui. Uma cor, por exemplo, essa. E aí eu vou gravar eles lá. Então, eu vou colocar o valor que eu desejo. Então, intensidade, uma position, uma cor. Eu também vou querer mexer no zoom deles, Esse valor que eu coloquei do zoom. Quero ver qual que é o valor correto. Eu quero o valor aqui com 100% de zoom. Agora, estes são os valores ativos, então eu gravo esses valores agora na minha cena. Então, record, clico aqui em cima da minha cena. Ele vai me perguntar, olha, já tem o valor aqui. O que você quer fazer agora? Então, eu posso cancelar, substituir o que eu já tinha lá, fundir os valores que eu já tinha lá, ou seja, as duas se tornam uma cena só, ou converter isso aqui em um kill list. Então é o que eu vou fazer. Então converto para um kill list e agora eu tenho a cena 1 e cena 2. Também vejam só que os nossos soft keys se alteraram para as opções de sequência de kills. Então vejam só o que eu posso fazer. Exit, clear. Então eu tenho cena 1, cena 2, aqui está. E aí eu posso selecionar agora cena 3, 4, 5. Lembrando que quando eu abaixo o meu playback, ele continua ativo, a não ser, claro, que eu modifique as opções. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, e trocar. Então dentro de Options, Fader, eu posso colocar para que ele tenha esta opção, que é Intensity Kill at Zero. Ou seja, quando eu abaixar o meu Fader a 0, ele já desliga a minha cena. Então vejam só, aqui eu tenho o meu Kill 2. Se eu quiser desligar minha cena, ele vai reiniciar no Kill 1, obviamente, Então eu posso fechar aqui e testar essa opção. Então levantei, abaixei, vejam só que ele desligou a minha cena só porque eu abaixei o fader. Levantei, não disparou a primeira cena, go, e aí go de novo ele dispara para a segunda cena. Se eu quiser que ele dispare minha segunda cena, mais uma vez eu vou nas opções, então Options, e eu vou aqui clicar nessa opção Fire for Skill. Então na hora que eu abaixei ele, desligou, levantei, já disparou minha primeira cena, go, dispara minha segunda cena. E aí eu posso adicionar outras cenas. Por exemplo, eu posso agora colocar alguns aparelhos lá no fundo. Vou colocar os meus washes do chão. Colocar eles a 100%. E agora colocar eles numa outra posição. Por exemplo, na posição Open. E aí eu vou querer que eles estejam com a cor azul, por exemplo. Record. Clico aqui. E ele já volta no meu menu, onde eu tenho as opções no meu Soft Keys para adicionar mais itens na minha
sequência de kills. Então agora eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar o número da minha cena. Lembrando que eu posso colocar números quebrados, eu vou cobrir isso em outro vídeo para vocês verem. Posso colocar um número, por exemplo, 3,5 ou até o número 1,5 para ficar entre o Q1 e o Q2. Mas isso eu vou mostrar para vocês em outro vídeo. Então agora simplesmente eu cliquei em anexar cena. Eu já posso colocar ali, ó, já está a nossa cena 3. Vamos supor que eu quero fazer uma cena 4, que vai ser agora os meus aparelhos que estão em cima, né, esses beams que estão no teto. Eu vou querer que eles estejam acesos. Na minha posição Open, eu vou querer colocar eles com este cubo rotacionando bem devagar, por exemplo. Eu vou reduzir essa intensidade para 20%, por exemplo, ou 10%. E aí eu vou querer anexar isso na minha cena. Vejam só, se eu não modifiquei, né, se eu não sair, se eu não apertei Exit, eu continuo com o menu de gravação aqui no meu Soft Keys. Eu não preciso mais apertar o Record de novo, simplesmente apertar Anexar Cena. E pronto, já tenho uma cena anexada aqui, uma cena nova que foi anexada. Então, Clear, Exit. Agora sim, eu saí do meu Soft Key. Agora eu vou abaixar minha cena. Voltou tudo do zero. Então, eu vou levantar o meu fader. Clico no meu primeiro Go. Segundo Go. Terceiro Go. E aí eu tenho aí as cenas que eu construí. Claro que, né, eu posso colocar alguns tempos para elas, né, alguns tempos básicos ou tempos individuais. Eu vou mostrar para vocês agora como colocar alguns tempos bem basicamente aqui. Eu tenho o delay e o fade. O delay é o tempo que ele vai demorar para entrar a cena depois que eu der o go ou depois que eu levantar o meu fader se ela for para a primeira cena. Então, por exemplo, vamos supor que eu coloco aqui 1 segundo, significa que eu vou levantar a minha cena, vou levantar meu fader, né, no meu primeiro kill. Eu vou levantar essa cena e aí eu coloco 1 segundo, significa que ele vai levar 1 segundo para entrar essa cena depois que eu levantei meu fader. Então vejam só, levantei, ele espera 1 segundo e aí entra. Agora, o fade ele já é a transição, né, entre um estado e outro. Então se eu colocar aqui, por exemplo, eu posso selecionar vários kills e colocar para que vários kills tenham, por exemplo, um fade de 1 segundo. Ou, por exemplo, o primeiro eu quero que seja 1, este eu quero que seja 2, por exemplo. Vou dar o Clear, né? Eu vou fazer Clear Exit, vou abaixar, levantei. Cena 1, vocês viram a transição de 1 segundo. Cena 2, transição de 2 segundos. Cena 3, transição também de 1 segundo. Cena 4, transição aí também de 1 segundo. Então vocês colocam aí o fade, né, o tempo de transição para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau.